Então, vamos voltar aqui para o exemplo 1, tá? Uma determinada marca detém 90% do mercado frente às demais, em uma situação de equilíbrio. Uma concorrente, B, chega e apresenta uma taxa de captação de 40% sobre o mercado geral, devolvendo 30% para as demais concorrentes e 50% para a marca A. Sabendo que a retenção da marca A é de 50% e das demais marcas é de 10%, determine a matriz de transição desse processo e o estado de equilíbrio. Basicamente, em cadeias de Markov, é isso que a gente vai fazer. Sempre vai fazer isso, tá? Encontrar essa matriz de transição e o estado de equilíbrio. Muito bem, então eu vou colocar aqui um Excelzinho, tá? Então aqui vamos para... Depois eu compartilho esse Excel com vocês. Eu vou colocar aqui exemplo 1. Tudo bem? Então vamos lá, vou até aumentar um pouquinho. Não, vou deixar assim. Então eu tenho aqui a marca A. Eu tenho as demais marcas. E eu tenho aqui o concorrente B que entrou no mercado. Tá? Concorrente B que entrou no mercado. Muito bem. Eu vou pegar aqui. Ctrl C. Colar transposto. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar essa matriz aqui de transição. É justamente isso que a gente está falando. Então, vamos pensar aqui agora, vou colocar um do lado do outro, para que a gente possa ler o exemplo e fazer. Então, vamos pensar o seguinte. Uma marca hoje, ela detém 90%, as demais 10%. Vamos ler o item. O concorrente B chega e apresenta uma taxa de captação de 40% sobre o mercado geral. Então, daquilo que ele pegou, quando ele entrou no mercado, o concorrente B, daquilo que ele pegou, 40% ficou com ele, devolvendo 30% para as demais concorrentes, de tudo aquilo que ele pegou, de todos os clientes que ele captou, 40% ele reteve, 30% para as demais concorrentes e 50% para o mercado A. Ou seja, tudo aquilo que é do concorrente B, tudo aquilo que ele pegou, 50% voltou para a marca A. Então, eu tenho aqui, 0,5. Tá? 30% voltou para as demais. Ou seja, daquele espaço que ele pegou 40%, o que sobrou para ele, obviamente, é 20%. Tá bom? Entenderam aí a lógica? A gente vai fazer vários exemplos hoje, tá? A gente tem meia hora aí, vai dar tempo tranquilo de fazer vários exemplos hoje. Então, quero fazer alinhamento aqui. Ou seja, do concorrente B, tudo aquilo que o concorrente B pegou, 50% volta para 30%, logo o que ele ficou é 20% daquilo que ele captou. Como é que ficou os demais? Ficou, bom, o que ele está dizendo aqui embaixo é que a retenção da marca é 50% e das demais marcas é 10%. Ou seja, da marca A que ficou na marca A é 50%, e a retenção das demais marcas é 10%, ou seja, 10% aqui. Logo, o cara, ele pegou 40% do B. Mesma coisa nas demais, né? Ó, 50% o A ficou, 10% e 40% ele pegou. Ou seja, o concorrente B pegou 40% da marca A e das demais, o cliente era da marca A, foi para o concorrente a 40%, como os demais mantêm 10%, a A fica com os outros 50%, mesma coisa nos demais. O concorrente B pegou 40%, 10% ele reteve e 50% ele reteve. Muito bem. Depois que o concorrente B pegou esses 40%, que eu não sei quantas pessoas são, eu vou dizer o seguinte, bom, 50% disso que ele pegou ficou na A, 30% voltou para as demais e ele reteve finalmente 20%. Essa aqui é a nossa matriz de transição. Tá? O que é o estado de equilíbrio? Tá? O estado de equilíbrio é isso aqui está acontecendo. Vocês conseguem ver uma dinâmica? Imagine que eu tenha 2.000 pessoas.
Dessas 2.000 pessoas, inicialmente eu tinha 90% aqui e 10% aqui. Não é isso? Então, o que a gente chama de estado inicial. Aqui eu vou chutar um valor de estado inicial, vou chamar de Q0 sempre, tá bom? O estado inicial vamos chamar de Q0. Imagine que eu tivesse aqui, ó, na marca A, eu teria lá de 2.000 pessoas, 90% do mercado. Então, 2.000, opa, faltou um igual, 2.000 pessoas vezes 0,9. 1.800 pessoas. Tudo bem? 1.800 pessoas. Aqui eu tenho 2.000 pessoas vezes 10%, que é o estado inicial. E aqui eu não tinha nada, zero. Então, esse aqui é o que nós chamamos de estado inicial. Estado inicial. O que é o estado de equilíbrio? O estado de equilíbrio é, conforme esse concorrente B entrou, pegou 40% disso, desses 40%, uma parte voltou para o A, uma parte voltou para as demais, uma parte ficou com ele vai fazendo, chega uma hora que esse negócio estabiliza, que é o que nós chamamos, dentro do mercado, de market share. O market share nada mais é do que essa continha que nós estamos fazendo aqui. Como é que estão, qual é o percentual de cada uma das pessoas, das marcas, dentro do mercado. Muito bem, como é que calcula isso? Eu vou calcular aqui, para vocês entenderem, e com os outros exemplos eu vou explicando cada vez mais. Mas basicamente essa matriz aqui é o que nós chamamos de matriz P de transição. Tá? Existe uma funçãozinha no Excel chamada multiplicação de matriz. Então vai ser assim, ó, matriz multiplica. Tudo bem? Lembra que a gente falou agora há pouco que um evento, um sistema ergódico, depende somente do evento anterior? Ou seja, quando eu, entre aspas, giro isso aqui mais uma vez, ou seja, do primeiro estado para o segundo estado, é como se eu multiplicasse essa matriz por ela mesma. Então eu vou multiplicar essa matriz por ela mesma. Tá? Ou seja, num primeiro momento, acontecia, a marca A retia 50%, as demais, da marca A para os demais era 10%, da marca A para o concorrente B, 40% ia para lá. Mesma coisa, das demais para marca A, 50% ia para a marca A, 10% era retido nela mesmo, e 40% de todo mundo que estava nas demais concorrentes ia para o B. E assim por diante. Num segundo momento, já não é mais a mesma probabilidade. Eu já tenho que da A para A é 50, da A para as demais é 18, da A para a concorrente B é 32. Por quê? Porque eu tenho essa transição aqui. Das demais para A ficou em 50, das demais para as demais já 18, 32, e da B, que pegou aquelas primeiras pessoas, no primeiro momento ela vai ter 50%, 14 vão para as demais e 36 vão ficar com ela. E assim por diante. Então eu vou pegar essa função aqui, só vou fixar aqui, ó, vocês já vão ver. Bom, vou fazer aqui embaixo, aí fica fácil. Matriz, isso aqui só tem no Office 360, tá? No Office novo, tá? Então eu vou multiplicar a matriz anterior, ponto e vírgula, pela matriz atual. Eu vou fixar essa matriz atual. Tá aqui. Então esse aqui é o terceiro momento. O terceiro evento que aconteceu eu posso estar medindo isso aqui semanalmente, diariamente, hora a hora, uma certa constância, tá bom? Então, se eu pegar aqui e fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, só para a gente ter uma ideia, é a última matriz vezes a original. Aconteceu mais um evento. Aconteceu mais... Opa, Ctrl+C, Ctrl+V. Aconteceu mais um evento. Ctrl+C, Ctrl+V, aconteceu mais um evento. Repararam que os números estão convergindo para um valor? Então, significa que com o tempo, esse número aqui vai acabar convergindo para o mesmo valor, ó.
Eu vou convergir que 50% disso, de todos os clientes, 50% vai ficar com a marca A, 16% com as demais, pela entrada do concorrente B, e 33% com o concorrente B. Ou seja, lá na frente, o meu estado de equilíbrio é esse aqui. Esse é o estado de equilíbrio. Essa é a porcentagem. Tá? Se eu multiplicar isso aqui por 2.000, quanto que ficaria? Então, vamos pegar aqui. Só para a gente ter uma ideia. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Vezes... Vamos colocar aqui, ó, isso aqui. Ou seja, com o tempo, o meu market share, que era antes 1.800, dos 2.000 clientes possíveis, 1.800 clientes na marca A, 200 nas demais, e o concorrente B não existia, com o tempo vai passar a ser 1.000 clientes na marca A, 333 nas demais marcas e 667 aproximadamente no concorrente B. Esse é meu estado de equilíbrio, tá? Essas são as probabilidades de equilíbrio que eu tenho. É isso basicamente o que está acontecendo é isso que a gente define nas cadeias de Markov. Tá? Então vamos entender um pouquinho mais agora a parte teórica, tá? Vamos voltar para cá. Então, quando a gente está fazendo, quando nós estamos entendendo a cadeia de Markov, a gente pode criar aqui o que nós chamamos de autômatos finitos, tá? Autômato finito, que basicamente é entre aspas, lei de transição, ou aquilo que vai gerar a nossa matriz de transição. Ou seja, eu tenho um estado inicial, por isso que é S0, esse estado inicial, ele fica sempre no inicial. Passa no estado 1. Esse estado 1, 90% volta para o estado inicial. 10% vai para o estado 2. O estado 2, 80% volta para o estado 1, 20% vai para o estado 3. E assim por diante. Qual que é a aplicação da cadeia de Markov? Fazer esse desenho. Fazer justamente isso. Definir esse autômato, definir qual que é a porcentagem, para onde que está indo as flechinhas, quantos por cento está saindo de cada estado, indo para qual estado. Basicamente, a aplicação da cadeia de Markov. Então, tudo aquilo que vai mudando ao longo do tempo, eu posso tentar prever o futuro, desde que seja um sistema ergódico. Lembra que é um sistema que eu tenho uma estimação de estatística razoável, que ou seja, quanto mais estável, melhor, mais ergódico, vamos dizer assim, de maneira com que eu consiga definir essa matriz P aqui de transição. O resto é zero. Você veja que do estado S1, ele não vai nem para o S2, nem para o S5, mas ele poderia ir? Poderia, não tem problema nenhum. Tá? Ele poderia se transformar de qualquer jeito. Muito bem. Vamos, por exemplo, o 2, então. Uma confecção possui 200 máquinas de costura. Pelo histórico de manutenção, ao final de um mês, 5% delas vão para manutenção. Tá? 5% para manutenção. Dessas, 15% são descartadas sem possibilidade de conserto e 85% voltam ao funcionamento. Então, eu tenho 200 máquinas boas funcionando no momento zero, 5% delas vão para manutenção. Desses 5% que vão para manutenção, 15% são jogadas fora, 85% volta para funcionar. Dessas máquinas que já passaram para manutenção, apresentam uma taxa aumentada de falhas, e aí 10% delas falham de novo, que param de funcionar ao longo do mês. Vão para a manutenção 2. Essa manutenção 2 tem um descarte de 40%, 60% volta a trabalhar. Os 60% não descartados voltam ao funcionamento e apresentam uma taxa aí de 30% de descarte sem possibilidade de manutenção e 70% vão ficar funcionando. A pergunta é, ao final de 12 meses, quantas máquinas estarão em funcionamento? Tá? Desconsiderar aí as manutenções. Então, esse aqui é o nosso estado, é o nosso autômato, tá? É a nossa figurinha. Eu tenho a máquina funcionando, 95% continua funcionando.
fica nesse mesmo estado. 5% vai para manutenção. Dessas máquinas que estão em manutenção, 15% vão para o descarte, onde todas as que estão no descarte são jogadas fora, 85% voltam a funcionar. Dessas que estão funcionando, 90% ficam funcionando, que é uma beleza. Foram consertadas na manutenção e tá beleza. 10% volta a estragar, vão para manutenção de novo. Dessas que estão na manutenção de novo, 40% vão para descarte, todas são jogadas fora no descarte, e 60% volta a funcionar. Dessas que estão funcionando de novo, 70% fica funcionando, 30% vai para descarte, onde que 100% joga fora. Tá? Então, é esse exercício que é basicamente a identificação da cadeia de Markov. Aqui está a matriz. Tá? E qual que é o estado inicial? Eu tenho 200 máquinas funcionando no início e nenhuma outra lá. Tudo bem? Vamos fazer a continha? Fazer a continha? Então vamos lá. Vamos dar um ESC aqui. Manter. Renomear. Exemplo 2. Muito bem. Então, eu tenho aqui, vou colocar do ladinho para a gente copiar, né? Eu vou chamar de FS ali, eu vou chamar de F0, que é o nosso estado inicial, tá? F0. E aí eu vou ter embaixo aqui a manutenção 1, o descarte 1 e o funcionamento 1. Depois ele passa por uma manutenção 2, vai para o descarte 2, ou para o funcionamento 2, e por fim para o descarte 3. Então esses são os nossos estados. A máquina ela vai estar em um desses estados. Tudo bem? Vamos transpor aqui, centralizar tudo para ficar bem fácil de enxergar. Vou diminuir um pouquinho só o tamanho disso. Muito bem. Deixar bem clara a matriz, para todo mundo ver, a matriz de transição. Eu vou encher de zeros aqui, só para a gente completar depois. E aí a gente vai traduzir a nossa matriz de transição ali do desenho do autônomo que a gente fez, dizendo se ela está funcionando, 0,95 fica funcionando, 0,05 vai para manutenção. Das que estão manutenção, 15% vai para descarte e 85% vai para funcionamento. Das que estão em descarte, 100% vai para o descarte. Das que estão em funcionamento no período 1, depois que foi feita a manutenção 1, tá lá, ela 90% fica em funcionamento, 90% fica em funcionamento, 10% vai para manutenção. Dessas que estão em manutenção, 40% vai para descarte, 60% para volta a funcionar. Das que estão em descarte depois da manutenção 2, 100% são jogadas fora. Das que estão funcionando depois da manutenção 2, 70% funciona, 30% vai para o descarte 3, e lá no descarte 3, 100% é jogado fora. Tudo bem? Então é assim que a gente faz nossa matriz de transição. Qual é a nossa situação inicial? O que é zero? Eu tenho 200 máquinas aqui e o resto é zero. Tudo bem? O resto é zero. Então esse aqui é o nosso estado inicial. Centralizado, vamos fazer aqui. Muito bem. Então agora vamos entender um pouquinho aquilo que a gente estava falando. Deixa eu agora aumentar aqui. O que a gente estava falando sobre a transição da cadeia de Markov, que é uma transição sem memória, ou seja, eu só olho para o estado imediatamente anterior. Eu quero saber quantas máquinas vão passar por isso. Aqui a gente está falando o final do mês, ou seja, no final do primeiro mês, no início do segundo mês, né? Quantas máquinas eu vou ter em cada estado aqui? Eu sei que lá no dia 1º de janeiro, vamos dizer assim, eu tenho essa situação, 200 máquinas funcionando e o resto nada.
todas elas em perfeito estado. Passou um mês, eu sei que 5% vai para cá, tá? Então, como é que eu calculo o meu Q1? O meu Q1 nada mais é do que o meu Q0 vezes a matriz de transição P. Tá bom? Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, o Q1 é igual, multiplica matriz multiplica o meu estado Q0 pela matriz de transição. Aqui eu vou fazer uma lembrança que eu sei, tenho certeza absoluta que todos vocês lembram, tá? Todos vocês lembram que eu tenho multiplicação de matriz, que eu tenho uma linha por 8 colunas, vezes uma matriz de 8 linhas por 8 colunas. Então, 1 por 8 vezes uma 8 por 8. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, 8 e 8, e a resposta vai me dar o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda, que é 1 por 8. Tudo bem? Isso aqui é multiplicação de matriz. Ou seja, no primeiro momento, aconteceu isso. Obviamente, né? 5% disso foram para manutenção, 10% disso, 95% ficaram funcionando. É isso mesmo. Como é que agora eu vou identificar o Q2? Bom, o Q2 é igual ao Q1 vezes a matriz de transição P. Peraí, mas o Q2 não pode ser escrito... Bom, o Q1 não era Q0 vezes P? Q0 vezes P, vezes o P agora que eu tenho. Que é a mesma coisa que eu escrever que Q2 é igual ao Q0 vezes P elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, eu posso pegar aqui, eu vou fixar essa matriz aqui, só para agora funciona, F4, tá? E agora eu posso pegar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Reparem que, se eu der 2 cliques aqui, é o Q1 vezes o P. É o estado anterior vezes a matriz de transição. Muito bem. O que eu posso fazer agora, gente? Repetir isso. Igual... Opa, melhor. Vamos pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Lá no estado 5, começou a ter um percentual de descarte lá no 3. Ctrl V, Ctrl V e assim por diante. Vamos pegar aqui, vamos arrastar lá para baixo. E eu posso pegar isso aqui e arrastar para baixo também. Vejam que sempre vai estar anterior vezes lá. Tudo bem? Isso que vai acontecendo. No final de 12 meses, está aqui. No final de 12 meses é essa a resposta que eu quero. No final de 12 meses, as 200 máquinas que eu tinha, 108 vão estar em funcionamento, mais ou menos, né? Mais ou menos 6 na manutenção 1, 12 vai estar descartadas na descarte 1, 43 vai estar funcionando depois da manutenção 1, 4 vão estar no descarte 2, 10 funcionando, 10 em manutenção, 4 em manutenção, 10 no descarte 2, joguei fora, 7 vão estar funcionando depois da manutenção 2, e eu joguei 8 fora. Então, essa é a minha situação. Quantas vão estar funcionando lá no no dia 31 de dezembro? Bom, basta eu somar aqui, né? Quem que tá funcionando? Essas, mais o funcionamento 1, que é essa, mais o funcionamento 2, que é essa. Ou seja, de todas as 200 máquinas funcionando, com o passar do tempo, lá no mês de dezembro, eu vou ter 158 máquinas funcionando. Isso é a aplicação
a aplicação do cadeias de Markov, tá? Ou seja, se eu protelar isso para o Q3 igual ao Q2 vezes o P, eu vou ter aqui que o Q3 é igual. Olha só, quem que é o Q2? Não é Q0P ao quadrado? Q0 vezes P ao quadrado vezes P, que nada mais é do que Q3 é igual ao Q0 vezes P ao cubo. Se eu continuar isso aqui, essa lógica, quando eu chegar lá no Qn, quem que vai ser? Vai ser o Qn menos 1 vezes o P, que substituindo, vai chegar no momento que vai ser Qn vai ser igual ao Q0 elevado não, vezes P elevado a N. Ou seja, isso significa que em cadeias de Markov, independente do meu estado inicial, Q0, a minha distribuição de probabilidade ao final, num período muito longo, infinito, é P elevado a N. Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Vamos voltar aqui para a apresentação e vamos tentar explicar isso daqui. Ou seja, o estado final longo de um prazo de um processo de Markov. Então, ao evoluir o processo de Markov, seu estado final irá convergir para um vetor de estados, que é infinito, que é o que a gente acabou de fazer, que é independente do estado inicial do sistema, porque ele não tem, porque a memória é curta, que dependerá unicamente da matriz de transição do processo. Tudo bem? Foi o que a gente acabou de mostrar ali na continha. Uma das probabilidades, das nossas dificuldades de fazer isso é como calcular esse estado final, então, tá? Como calcular esse estado final? Independente do estado Q0, basta eu pegar P vezes P, aí pega esse P, faz P ao quadrado, depois P ao cubo, igual a gente fez no primeiro exemplo, tá? Um exemplo 3 aqui, então. Em uma determinada cidade, o mercado de lâminas de barbear é dominado por duas grandes marcas, cada uma detendo 50% de market share. Uma terceira marca pretende se lançar nesse mercado, prevendo que 20% dos consumidores de cada uma das duas marcas originais migrem para a terceira. Depois da experimentação, 60% dos clientes dessa terceira marca migrarão para suas marcas originais, 30% para cada uma delas. Qual é o market share previsto desse mercado futuro? Muito bem, então vamos deixar aqui o nosso cantinho e vamos lá para o exemplo 3. Se eu passar 10 minutinhos aqui da aula, peço que vocês não se incomodem, tá? Só para a gente terminar, deixar o conteúdo bem claro aqui para nós, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha matriz P de transição, onde eu vou ter a marca 1, a marca 1, a marca 2, a marca 3. Tá? Vamos centralizar tudo aqui para ficar bem bonitinho. E está aqui a nossa matriz de transição, tá? O que ele diz aqui? Em uma determinada cidade é dominado duas grandes marcas, cada uma detendo 50% do market share. Beleza? A princípio, eu tenho 50% de um, 50% no outro. Uma terceira marca pretende se lançar no mercado, prevendo que 20% dos consumidores de cada uma das duas marcas originais migrem para ela. Ou seja, dos 100% dos clientes que estão na marca 1, 80% fica na marca 1 e 20% migra para a terceira marca, para a nova. Dos 100% que estavam na marca 2, 80% fica na marca 1 e 20% vai para a marca 3. Uma vez que, ao entrar o meu
concorrente 3, a marca 3, no meu mercado, o mercado já estava estabilizado entre a marca 1 e a marca 2, e neste momento não tinha transição entre a marca 1 e a marca 2, já estava estável o market share. Depois do evento, então, depois que aconteceu, depois que esses clientes vieram para a marca 3, 60% deles voltaram para os originais, sendo 30% para cada uma das marcas e 40% acabou ficando aqui. Tudo bem? Qual que é o meu estado original? O meu Q0. O meu Q0 era 50% para cá, 50% para cá e, obviamente, não tinha nada no terceiro. Aqui. O que a gente está dizendo, então, é que eu posso, da mesma maneira que eu fiz anteriormente, vamos pegar esse cara. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Estava piscando. Aí que chegou em 10 horas. Tudo bem que eu vou ficar mais uns 5, 10 minutinhos, pessoal? Sem problema? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Eu vou multiplicar a matriz aqui, que é isso, pela matriz P. Vou fixar a matriz P. A gente já viu que vai fixando cada vez ela mais. E olha só. Vou arrastando para cá. Reparem que vai chegar no momento que a nova estabilidade vai acontecer. 37% e meio das pessoas do mercado vai ficar com a marca 1, 37,5% na marca 2 e 25% da marca 3. Ou seja, aquela marca que estava pensando em roubar 40%, entre aspas, de cliente das marcas 1 e 2, porque ele pegava 20% de cada uma, então a soma total de 40%, e devolvia de tudo que ele pegava 60% e ficava com 40%, no final vai estabilizar com 25% de market share. Ou seja, ele teve que pegar 40% do mercado para depois essa transição infinita acontecer, quando acontecer o estado de equilíbrio, ele pega esses 25%. Posso calcular assim? Posso calcular da maneira que a gente fez anteriormente também. Por exemplo, aqui, ó, P ao quadrado. Deixa eu pegar aqui embaixo. P elevado ao cubo. P elevado à quarta. E assim por diante. Como é que faz isso aqui? Então, a matriz... Faltou um igual. Igual. Matriz multiplica. Essa primeira é ela por ela mesma. Tá? Que é o P ao quadrado. Tá lá. A partir de agora eu posso copiar e colar. Tá? Então, vai ser igual a matriz que multiplica a anterior vezes a original. Vou fixar a original aqui para a gente poder copiar e colar. Então, agora, beleza. Venho aqui, Ctrl C, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, oitava, P elevado a 9, P elevado a 10, e assim por diante. Reparem que lá embaixo começou a estabilizar, perceberam? Ó, conforme eu vou aumentando, eu vou estabilizando. E vai longe isso daqui. A pergunta é, será que não tinha como eu acelerar esse processo? Bom, tem. Basicamente, a gente pensar o seguinte, o que é o P à quarta? Não é P ao quadrado vezes P ao quadrado? Então, se eu pegar aqui P elevado à quarta, não é a matriz, a multiplicação da matriz ao quadrado vezes ela mesma ao quadrado? É a quarta, não é? Tá lá, ó, tá aqui. Ah, mas se eu fizer essa ao quadrado, não é a oitava? Porque agora sim, vamos ver aqui. Ah, esse aqui já é o outro. É o P elevado a 2n, que é n vezes n, não é isso? 2n, ou n mais n. Então tá lá, ó. Isso aqui é matriz multiplica
essa ponto e vírgula pela essa mesma. Muito bem, muito mais rápido agora. Ó, P a 4, P elevado a 5, a 6, a 7, a 8. Tá lá, ó. 45, 886, 29, 11, 14, 29, 11, 14, 29, 4, 9, 9, 9. Pô, bem mais rápido, né? Que aqui eu vou ter P elevado a 16. 1, 2, 3 aqui. P elevado a 32. Então, agora é só eu copiar aqui, ó, que é sempre anterior ao quadrado. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Já cheguei na 32. Na 64, opa, já estabilizou. Ou seja, com 1, 2, 3, 4, 5 multiplicações, 6 multiplicações de duas matrizes 3 por 3, eu já cheguei na estabilidade que eu queria. E elevado a 64. Tá bom? Então, esse aqui é uma maneira de fazer. Tá? Muito bem. Esse finalzinho aqui, eu vou deixar para vocês entenderem. Eu vou só explicar aqui e depois vocês fazem. E eu vou mandar essa planilha aqui com todos os exercícios feitos na plataforma para vocês acompanharem isso, tá? Então, deixa eu mostrar só para vocês. Isso aqui é uma outra maneira de fazer, tá? Onde eu tenho a identidade. Vocês repararam que a matriz P é sempre uma matriz quadrada, né? Que é todos os estados para todos os estados. Então, é uma matriz que eu vou ter sempre, é uma matriz quadrada, o mesmo número de linhas e colunas. E é a matriz identidade, onde que na diagonal principal é 1 e o resto é 0, tá? E esse processo aqui é um processo que calcula da mesma maneira, mais rápido ainda do que isso daqui. Ou seja, eu preciso de menos quantidade de contas ainda para fazer. Quando a gente está fazendo exemplo com 3, 4, 5, 10 estados, pô, é tranquilo, é facinho. O problema é quando eu começar a fazer estados com 80, 100, 200, 1000 estados, né? Processos complexos que eu estou analisando para tentar aplicar cadeias de Markov. E aí eu preciso de métodos mais robustos aí, que a gente chama de equação analítica. Tudo bem? Vamos aqui para baixo. Então, na prática, a gente vai fazer isso. Eu vou mandar a planilha para vocês estudarem, tá? E o último exemplo aqui é uma replicação daqueles das máquinas com outras informações, tá? A única diferença aqui é que eu tenho um estado a mais, que é, ao invés de eu jogar fora, eu vou deixar ele para um estado chamado compra. Tá aqui, ó. As máquinas descartadas irão para um estado em compra, e a seguir são recebidas imediatamente e colocadas em funcionamento. Ou seja, aquilo que eu descarto, eu compro uma nova no lugar. Aquela lá, eu só ia estragando e ia jogando fora. Essa agora, tudo que estraga, depois eu passo para compra, tá? Eu vou mandar isso aqui tudo resolvido para vocês entenderem bem. Beleza? Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês aqui, antes de eu terminar a gravação, a nossa lista de hoje, tá? Então, eu venho aqui, os arquivos. Essa lista aqui é para a semana que vem já, tá? Então, essa lista aqui de hoje. Opa, é a outra. Essa. Qual que é a lista de hoje aí? A partir daquela slide 35 lá que eu apresentei hoje, vai ter uma série de exercícios resolvidos e propostos. Então, vocês vão ter que fazer todos eles. Pode fazer no Word, pode fazer no Excel, pode fazer na mão e tirar foto, não tem problema, tá bom? Ele é para vocês treinarem um pouquinho aqueles exercícios. São pouquinhos, tá? Acho que dá umas 7, 8 exercícios só, tá? E com relação à cadeia de Markov, vocês vão fazer 2 exercícios. Então, são exercícios mais curtos, porém eu quero um pouquinho mais de intensidade. Então, a gente viu alguns exemplos aí, e eu vou deixar a planilha pronta para vocês entenderem e estudarem, tá? Já coloquei material de cadeia de Markov, tanto do professor Frega quanto materiais de outros professores, tá? Além dessa apresentação que na verdade, eu peguei o material do professor Freg e transformei
em PowerPoint para facilitar e para nós dois trabalharmos juntos, tá? O que vocês vão fazer no exercício 2? Vocês vão fazer 2 vídeos de no máximo 2 minutos cada vídeo. Não pode passar disso, tá? Bem rapidinho. Explicando o diagrama de estados, ou seja, o autômato finito, a matriz de transposição P e o vetor de estado Q em equilíbrio. O que acontece? Obviamente, para isso precisa do inicial e o equilíbrio. Com pelo menos 3 estados possíveis, 3 ou mais. 3, 4, 5, 6, quantos vocês quiserem, tá? Vocês vão entregar esse vídeo nessa lista, então a lista aqui, mais o vídeo e o Excel com os cálculos igual eu acabei de fazer aí na aula. 2. Primeiro, um vídeo sobre a propagação do Covid-19. Então, vocês vão ter que ver lá pacientes que estão saudáveis, ficaram doentes, depois foram para UTI, chegaram a óbito. Bom, vocês vão ter que fazer um estudo. Vocês podem escolher uma cidade, um estado, um país, pode ser o Brasil, pode ser outro país, pode ser os dados de um país ainda que está em crescimento do Covid que vai acontecer, pode ser um país, os dados de um país aplicados a outro país, do jeito que vocês acharem melhor. Eu quero que vocês façam um estudo sobre a Covid-19 do jeito que vocês quiserem, para que a gente possa ver o estado de equilíbrio disso que está acontecendo com a gente agora, tá? Aplicando cadeias de Markov. Você pode escolher, de novo, uma cidade, um estado ou um país qualquer. Professor, mas como é que eu vou achar as probabilidades de transição? É isso que eu quero que você faça a pesquisa. Vai olhar lá nos relatórios epidemiológicos da cidade, do estado, do país, se estável ou não está estável, quantas pessoas do total do país saudáveis ficaram doentes, quantas passaram para tratamento em UTI mais grave. Você pode fazer mais divisão, menos divisões, tá? De acordo com aquilo que você achar de dados. Calcula as probabilidades, que nada mais é do que a divisão simples de quantos que aconteceu aquilo, de quantas pessoas no total tem aquela cidade, estado ou país, monta a matriz de transição e faz a continha para tentar encontrar um estado de equilíbrio dessa cidade, estado ou país em relação à Covid-19, tá? Vocês vão ver que entre vocês vão chegar a diversas conclusões diferentes, porque vocês vão basear em probabilidades diferentes. Tá? E aí vai explicar um pouquinho para vocês por que tem gente que lá no início previa 1 milhão de mortes e agora tem gente que está prevendo 80, 90 mil óbitos, infelizmente, né? Não devia morrer ninguém, mas infelizmente está acontecendo. E vocês vão entender um pouquinho como é que essa probabilidade influencia nessas decisões administrativas dos hospitais, aumento de UTIs, etc. Tá? É isso que eu quero que vocês façam. A outra aplicação, o segundo vídeo, pode ser uma aplicação qualquer em administração. Aquela que você mais gosta. Eu gosto de marketing, eu gosto de RH, eu gosto de operações, eu gosto de planejamento estratégico, eu gosto... Procura uma, pode ser num livro, pode ser na empresa que você trabalha, monta a tua matriz de transição, monta o teu estado inicial, encontra o estado de equilíbrio e grava um videozinho de 2 minutos explicando, deixando bem claro essa aplicação, os dados, todos esses elementos e que conclusão que você chega, tá bom? Então esse é o exercício dessa semana aí para vocês fazerem, tá? Vocês vão ver que é extremamente útil essa cadeia de Markov, principalmente para a gente entender lá na frente. Beleza? É isso, pessoal. Eu vou parar a gravação aqui agora. Então, a aula de hoje foi.